Títulos desta edição do Jornal de Desporto. Leilão em saldos por Gonçalo Ramos é prematuro e esquisito. Para escutar neste jornal os reparos de Vítor Paneira ao Benfica. Palhinha mais perto do Fulham de Marco Silva, o futuro de Nuno Santos no Sporting e o ataque à titularidade de Fábio Cardoso no Futebol Clube do Porto, vistos por quem bem conhece os dois jogadores. Vamos ao Brasil para falar de Luís Castro, António Oliveira e Vítor Pereira, para conferir ainda o futuro de Miguel Oliveira no MotoGP, hóquei em patins, voleibol, ciclismo e ginástica aeróbica. Jornal de Desporto, edição de José Pedro Pinto. A Antena 1 está em simultâneo com a Antena 1 Madeira, a Antena 1 Açores e a RDP África. O Benfica está a precipitar-se ao colocar Gonçalo Ramos na porta de saída num leilão em saldos no qual quem der 40 milhões de euros ou pouco mais leva um avançado que pode dar mais rendimento desportivo e financeiro às águias. Vítor Paneira, antigo avançado dos encarnados, confessa na Antena 1 não compreender a pressa que o Benfica está a demonstrar em vender Gonçalo Ramos, ele que tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Estamos por ser um pouco prematuro, mas um pouco esquisito esta saída. É um jogador que saiu do Benfica, é um jogador que tem muito para evoluir, muito para crescer. Esta parte final foi um jogador que foi sempre ou quase sempre titular na equipa e com bom rendimento em termos desportivos, não com golos, é verdade, com poucos golos, mas também foi aparecendo nas seleções nacionais de uma forma também muito vincada e com sucesso, portanto é um pouco estranho. Se por um lado o Benfica tem excesso de opções para o lugar de ponta de lança, mesmo com a saída milionária de Darwin Núñez para o Liverpool, deve haver espaço para manter e sobretudo potenciar o jovem dianteiro formado nas escolas do clube, diz Vítor Paneira. Para já o Benfica tem muitos avançados, não é? O que não é muito normal uma equipa de futebol ter tantos avançados assim. E alguns que podem regressar, não é? Sabemos que o Benítez, pelo menos, tem mais uma época de empréstimo ou de cedência ao PSV. Eu diria esta continuidade por parte do Gonçalo, porque ele tem que crescer, tem que evoluir. Esta parte da época em que jogou com o Veríssimo, o jogador foi tendo rendimento. É um jogador que tem na seleção também uma afirmação. É um jogador com valor, tem um jogador para investir. Agora, para jogar, e se o Benfica se der tão cedo, também desconheço completamente como é que estará financeiramente o Benfica. Soares Oliveira disse há pouco que o Benfica não necessitaria de vender muito. Vítor Paneira, entrevistado por Ricardo Pinheiro, debruça-se ainda sobre a saída iminente de Everton Cebolinha para o Flamengo, num negócio que poderá chegar aos 16 milhões de euros, bem como o seu sucessor, David Neres, que está apalavrado com o Shakhtar Donetsk. É um jogador extraordinário. Chega ao Benfica e não consegue impor aquilo que é o seu jogo. Eu acho que prenderam muito o Everton. Chegou a jogar como ala direito, a fazer o corredor todo, por exemplo. Foi perdendo alguma confiança, e os jogadores perdem confiança. Quando se põe um patamar muito elevado, investimentos de 20 milhões por um jogador, a expectativa alta que é para quem o contrata, que é para o próprio jogador. E parece-me que o jogador acabou por não se adaptar. Contra o David já tem experiência de estar na Europa, não joga no Shakhtar já há algum tempo, quase há um ano, portanto é um jogador, mas que conhece o futebol na Europa, isso pode ter uma vantagem para ele. E contrariamente à perspectiva sobre Gonçalo Ramos, Vítor Paneira elogia a aposta estratégica em David Neres. É uma excelente contratação, acho que nesse aspecto o Benfica está a trabalhar bem. As coisas estão a ser feitas de uma forma tranquila e cirúrgica por parte do Benfica. E o Rui Costa sabe perfeitamente aquilo que o Benfica precisa já há muito tempo. Portanto, o Benfica vai se adaptando bem, vai contratando bem e espero que faça uma equipa extremamente competitiva e que perceba que a equipa que tem que ser para o ano tem que ser uma equipa que tem que ganhar, porque enfim, já não vê há 3 anos. Vítor Paneira na Antena 1. Palhinha prepara-se para sair do Sporting na janela de transferências que abre a 1 de julho. O Fulham de Marco Silva já terá superado a concorrência do Wolverhampton de Bruno Lage, atingindo os 20 milhões pretendidos por Frederico Varandas, avança hoje o jornal A Bola. Igualmente com o mercado, Nuno Santos é pretendido em Itália. O polivalente no flanco esquerdo verde e branco foi um dos imprescindíveis dos Leões na última temporada e a equipa só tem a ganhar caso o jogador continue. Opinião vertida na Antena 1 por João Nunes, central que fez a formação no Benfica ao lado de Nuno Santos. Obviamente, naquilo que diz respeito ao Sporting, o Nuno é um jogador que já está dentro do processo do Sporting, é um jogador que está assimilado já com as ideias do treinador e nesse sentido o Nuno pode continuar a tirar proveito daquilo que tem sido a sua boa forma no Sporting, e esse facto de já conhecer essas ideias de jogo do Sporting e conhecer
todo o sistema em que está inserido pode obviamente ajudá-lo a evoluir ainda mais. Nesse sentido é muito difícil dizer se seria melhor para o Nuno sair ou ficar, mas penso que o Nuno no Sporting obviamente ficará bem. João Nunes, escutado por Nuno Perlouro, recorda um ponto fundamental. Nuno Santos é homem da confiança de Ruben Amorim. Quando o jogador tem a confiança do treinador, tudo é mais fácil, tudo sai mais natural ao jogador, o jogador tem mais bons momentos durante a época porque sabe que tem essa confiança da parte do treinador e da parte do clube. Por isso, acho que isso para qualquer jogador, não só para o Nuno, mas para qualquer jogador, ter essa confiança é sempre muito importante. João Nunes, ele que no trajeto formativo de Águia ao Peito alinhou também ao lado de Fábio Cardoso. O central do Futebol Clube do Porto afirmou-se como solução viável na temporada da dobradinha e merece ser aposta titular, não obstante a prioridade dos Dragões de investir forte no sucessor de Mbemba ao lado de Pep. É um jogador que já mostrou que tem capacidades para estar onde está. E, obviamente, quanto mais jogos fizer, maior será a confiança e mais tranquilo vai estar nesse lugar e melhor se vai apresentar. Mas aconteça o que acontecer, tranquilidade acima de tudo. Mais cedo ou mais tarde, Fábio Cardoso vai alcançar o lugar que almeja. Já com uma época no Porto, já adaptada ao sistema do Porto, à realidade do Porto, acho que sim. O espaço vai se abrindo e às vezes o mais importante é, de facto, essa oportunidade, esse espaço acontecer para que o jogador possa agarrar esse lugar, essa chance. João Nunes sobre Fábio Cardoso, Nuno Santos, mas igualmente sobre o Puskás Academia, adversário do Vitória de Guimarães na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. O defesa português terminou recentemente contrato com o emblema húngaro e traça o perfil do primeiro obstáculo dos minhotos na época europeia. Será mais uma equipa a jogar mais em bloco médio, permitir talvez o Vitória sair a jogar numa primeira fase para depois poder pressionar, para depois poder fazer pressão, exercer pressão sobre a equipa do Vitória. E de certeza que vai tentar explorar o ataque rápido, com jogadores rápidos no ataque, para poder causar alguns danos na defesa do Vitória. A primeira mão na cidade de Berço é a 21 de julho, uma semana depois a segunda mão em solo Magiar. João Nunes, de 26 anos, é nesta altura um jogador livre. Nas últimas horas foi colocado na órbita do Boa Vista, mas para já aguarda novidades. Há algumas situações, algumas conversas. É um momento em que as coisas se vão desenvolvendo. Neste momento ainda não assinei com clube nenhum, mas é óbvio que há contactos, há desenvolvimentos que estão neste momento a ser analisados e nesse sentido penso que em breve esse futuro estará já mais concreto, será algo mais concreto. O mercado à espera de João Nunes. O que se segue é o pedido de serenidade protagonizado por Luís Castro. Os adeptos do Botafogo confrontaram os jogadores no centro de treinos devido aos maus resultados que deixam o emblema carioca na zona de descida do Brasileirão. O treinador português deu a cara, conversou com os críticos e pediu calma, pediu união. Essa desilusão, essa frustração e essa tristeza provoca-me um sentimento ainda de maior ambição, ainda de maior determinação. Desejo muito que caminhem ao nosso lado, desejo muito que todos os botafoguenses estejam ao nosso lado. Só assim será possível seguirmos em frente. Jamais a violência pode ser nosso parceiro. Jamais a violência poderá estar de mão dada connosco. Queremos todos juntos para um grande futuro do Botafogo. Botafogo que joga justamente na noite de hoje frente ao São Paulo. Ainda no Brasil, segunda derrota de António Oliveira no comando do Cuiabá, 2-0 diante do Flamengo e muitas críticas à arbitragem por parte do técnico luso. Temos que ser tratados todos de igual, da mesma forma. Portanto, eu acho que o Flamengo é um grande clube, mas também há que respeitar o Cuiabá. O lance que dá o segundo golo é um lance de falta. Como já estava 2-0 e já não interessa, aquilo já estava mais ou menos controlado, não assinalou mais nenhuma falta ao Flamengo e deu todas as faltas ao Cuiabá. Porque eu, honestamente, já ando há muitos anos no futebol, independentemente de ser 39 anos, já ando há muitos anos no futebol, desde os 8 anos que jogo futebol, e acho que essa lei da compensação ela é mais boba que existe. O Cuiabá partilha o 17º lugar do Brasileirão, precisamente com o Botafogo de Luís Castro, duas equipas em zona de descida neste campeonato. Bem mais acima na tabela, o Corinthians de Vítor Pereira empatou uma bola na visita ao Atlético Paranaense e falhou o assalto à liderança isolada da tabela. Faltou maturidade, assinalou o treinador perante a expulsão de Rony, 5 minutos apenas depois de ter saído do banco. Custa perder 2 pontos desta forma. Isto é claramente todo crescimento, às vezes alguma imaturidade em determinados momentos do jogo, essencialmente na parte final.
Podemos ter dado os 3 pontos, mas a equipa lutou, a equipa trabalhou para ganhar. O Corinthians iguala ao Palmeiras de Abel Ferreira no primeiro lugar. O Verdão recebe na noite de hoje o Atlético Goianiense com a possibilidade de cimentar a liderança. Em Inglaterra já há calendário para a Premier League 22-23. Na primeira ronda, marcada para o primeiro fim de semana de agosto, destaque para a recepção do recém-promovido Fulham de Marco Silva ao Liverpool de Diogo Jota, Darwin Núñez e Luís Dias. Jogo no sábado, dia 6. O Manchester United de Ronaldo e Diogo Dalot recebe domingo o Brighton. Manchester United também de Bruno Fernandes, bem entendido. Antes do campeão em título, o Manchester City de Rubem Dias, Cancelo e Bernardo Silva visitar o West Ham. MotoGP, dia D para o futuro de Miguel Oliveira, que pode ser anunciado como reforço da Ducati Gresini para a próxima temporada. A equipa italiana tem previsto para o final da tarde um grande anúncio, foi o que revelou a equipa transalpina, mas o piloto português, por seu turno, não tem ainda nada de concreto para adiantar, ainda que levante a ponta do véu. Como eu tinha dito anteriormente, após deixarmos a Catalunha, seria algo que seria decidido nas próximas semanas, portanto ainda estamos dentro desse prazo. Obviamente que ainda não está completamente 100% preto no branco, como se costuma dizer, mas está bem encaminhado, e é a única coisa que posso adiantar por já. Curiosa é também a analogia que Miguel Oliveira encontra para definir o que resta da ligação à KTM. Obviamente que o sentimento é um bocadinho um sentimento de quem se divorcia, mas tem de continuar a viver na mesma casa, mas é obviamente o efeito negativo de se negociar tão cedo na época, ainda com muitas coisas por fazer. Obviamente que o profissionalismo, tanto da minha parte como da parte da equipa, jamais estará em xeque, porque a nossa entrega é máxima e iremos fazê-lo a 100% para o resto da temporada, e quando chegar o final da corrida em Valência queremos olhar para trás todos em conjunto, tanto eu como a KTM, e sentir que demos tudo aquilo que tínhamos para alcançar bons resultados. Miguel Oliveira em declarações à Sport TV. No hóquei em patins arranca hoje a final do campeonato. À melhor de 5 defrontam-se Futebol Clube do Porto e Benfica, primeiro jogo no Dragão Arena, com os portistas que venceram a fase regular a querer dar bons espetáculos e não repetir os incidentes da meia-final entre Sporting e Benfica. Garantia deixada pelo hoquista Rafa. Para a modalidade é bom que sejam grandes jogos, que não aconteçam algumas coisas que aconteceram na outra meia-final, que pronto, não trazem nada de bom à modalidade, mas acima de tudo que o Porto ganhe, sendo ou não bons espetáculos. Para nós o importante é que a gente ganhe o campeonato. Os encarnados foram terceiros na primeira fase, já ultrapassaram o campeão em título, o Sporting, e por isso mesmo jogam 3 dos 5 encontros fora, um facto realçado pelo treinador Nuno Rezende. Para ganharmos este campeonato, e é algo que nós queremos muito e que é o nosso objetivo, vamos ter que ganhar 3 jogos, sendo que só temos 2 em casa. A experiência que eu tenho dos playoffs é jogo a jogo, estarmos atentos, planearmos o jogo e prepará-lo da melhor forma possível. O Porto Benfica arranca às 3 da tarde, recordo, no Dragão Arena. No voleibol, a Seleção Nacional Feminina sofreu a primeira derrota na Silver League Europeia, perdeu por 3-2 frente à Suécia em Santo Tirso, foi ultrapassada pelas nórdicas na liderança do grupo e travou o apuramento direto para a fase final da prova. Apesar da derrota, o selecionador Hugo Silva não ficou desiludido e explica porquê. Um orgulho muito grande no percurso que elas têm feito. Pela forma como elas lutaram, eu acho que elas mereciam esta vitória. Mas uma grande campanha do voleibol feminino. Eu sabia que o voleibol feminino tinha potencial, daí eu ter vindo para cá. Agora, eu não sabia é que esta vontade, esta campanha fosse tão imediata. Prevejo um futuro muito bom para o voleibol feminino. Agora o ciclismo arranca esta tarde a segunda edição da Volta a Portugal Feminina em bicicleta, prólogo de 2 km e 900 metros em Loures, para uma prova que tem de acompanhar as tendências internacionais. É o que afirma na Antena 1 o presidente da Federação de Ciclismo, Delmino Pereira. Estamos perante uma nova fase de ciclismo feminino em Portugal. Eu acho que nós vamos ter que acompanhar uma tendência mundial, cada vez mais nível competitivo. Este caminho está a ser traçado nos muitos países e nós temos que acompanhar. Entrevistado por Pedro Ribeiro, Delmino Pereira vai mais longe e anuncia ambição internacional para o ciclismo feminino. O sucesso dos nossos atletas ciclistas tem permitido e estimulado e desafiado os mais ciclistas a seguir este caminho. E, portanto, a bandeira de Portugal, quando aparece nas classificações, para nós é sempre um motivo de orgulho. E tem sido um estímulo para esta juventude. Portanto, hoje os jovens, quando vêm aqui ao centro de alto rendimento, quando começam a fazer corridas,
eles têm no seu horizonte a ambição internacional, que é muito interessante. E na Antena 1, o líder federativo espera poder concretizar o desejo de elencar 5 etapas para a edição do próximo ano. A edição deste ano contempla 3. Deve crescer para pelo menos 5 dias e para uma versão internacional. Mas neste momento, ao dia 2, já estamos a pensar na terceira edição, e tentar fazê-la evoluir, percorrer outros territórios do país. Para o ano as 5 etapas estão garantidas, não é? Sim, esperamos crescer nesse sentido. A partir de hoje e até domingo, volta a Portugal feminina, percurso total de 273 km mais 400 metros. De saída deste jornal em Guimarães, principia igualmente esta quinta-feira o Mundial de Ginástica Aeróbica, seleção nacional composta por 21 elementos. Uma das grandes esperanças portuguesas por medalhas é Rui Cansado, ele que já falou à Antena 1. Nós lutamos sempre e trabalhamos sempre para o melhor. Neste momento, claro que o meu objetivo são as finais, mas claro que nunca descaramos de uma medalha, não é? E um Mundial em solo português é sempre fator motivacional. Sentimos também o apoio das pessoas e sentimos em casa, e acho que dá sempre um conforto que quando é noutro país não temos assim tanto acesso, mas sim, acho que sinto-me mais motivado por serem aqui em Portugal. Rui Cansado, entrevistado por Nuno Perlouro. O Mundial de Ginástica Aeróbica arranca na tarde de hoje e prolonga-se até domingo, com 261 atletas de 32 países a disputar 8 títulos.